Na semana passada nós iniciamos o ano de 2026 com essa série de mensagens intitulada Fome de Deus. O pastor Marcelo abriu a série nos lembrando de algo fundamental. A fome por Deus, a fome da alma é algo universal. Todos os seres humanos, sem exceção, carregam dentro de si uma espécie de anseio profundo por vida, por sentido, por plenitude. Então nós lemos no Salmo 42 que esse anseio, essa fome, não é um defeito de fábrica nosso. E também não é algo que deve ser ignorado. Mas ela aponta para o fato de que todos nós fomos criados para Deus, e que somente Ele pode satisfazer a nossa alma plenamente. Mas nós também fomos confrontados no domingo passado com uma outra realidade. Por sermos pecadores, por errarmos o alvo tantas vezes em nossa vida, nós acabamos alimentando essa fome de maneira equivocada. O pastor Rodrigo expôs o texto do profeta Jeremias, e nos mostrou que sempre há algo ocupando o trono do nosso coração. E aquilo que governa a nossa vida é de fato o que nos alimenta. O grande problema é que quando nós somos alimentados pelos ídolos, pelas coisas que não são o próprio Deus, isso absorve, isso esvai com a nossa vida. Isso drena a nossa vida. Enquanto Deus é a única fonte capaz de sustentar, de purificar, de satisfazer. Por isso, essa fome ela sempre vai persistir se nós buscarmos saciedade em qualquer outra coisa que ocupe esse lugar que não seja o Senhor. O texto base da nossa meditação hoje é Provérbios capítulo 3. E depois de nós reconhecermos que a fome existe, de sermos alertados sobre os perigos de alimentá-la mal, nós vamos ver hoje sobre o caminho da vida. Abra sua Bíblia então em Provérbios, capítulo 3. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver a Bíblia, é importante que você abra para conferir os versículos ao longo da mensagem. E antes de nós lermos esse texto, eu queria só recapitular com você um pouquinho sobre o livro de Provérbios e sobre o contexto que a gente vai trabalhar aqui. Provérbios é uma espécie de uma coletânea de ditados e de conselhos que foram reunidos para a edificação do povo de Deus. A maior parte desses provérbios foi escrita por Salomão, embora ao longo do livro tenha um ou outro que são de outros autores e são claramente descritos como sendo de outros autores também. Mas o que a gente encontra nesse livro é uma grande unidade de propósito. Aqui a intenção do autor é justamente ensinar o povo de Deus a viver bem diante do Senhor. E é muito importante nós observarmos que no início do livro de Provérbios, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 9, Salomão não apresenta provérbios aleatórios, provérbios soltos, mas ele faz aqui uma grande introdução sobre o que ele vai tratar ao longo do livro. E nessa parte, ele assume então o papel de um pai e de uma mãe que estão ensinando o seu filho, ainda jovem, no início da juventude. Esse é o cenário então que nós temos aqui no início do livro de Provérbios. Dois pais instruindo um filho adolescente, no final da sua adolescência, alguém que está começando a lidar com as decisões da vida adulta. E o que é que esses pais vão ensinar então, meus irmãos? Eles vão deixar claro que ao longo de sua vida, esse filho vai lidar constantemente com caminhos contrastantes. Ele vai ser constantemente confrontado com escolhas. Curiosamente, Salomão não descreve essas escolhas de maneira abstrata, mas ele escolhe também duas figuras, a figura de duas mulheres. Uma é a mulher sabedoria e a outra a mulher iniquidade. Cada uma delas faz convites, apresenta propostas, promete algo ao coração desse jovem. E ao longo dessa instrução, o que é que os pais vão falar? Que
as propostas da mulher iniquidade costumam parecer atraentes, sedutoras, imediatas. Elas prometem satisfação, prazer, autonomia, mas no fim não conseguem sustentar a vida. Pelo contrário, elas vão conduzir à frustração, à destruição. Já a sabedoria, embora nem sempre seja tão chamativa a uma primeira vista, ela conduz, e as suas propostas conduzem à vida, à paz e à verdadeira plenitude. Aqui a gente está tratando de metáforas, né? Não são mulheres, né? Mas são caminhos, são propostas diferentes, né? E essa orientação, meus queridos, ela foi preservada ao longo dos séculos para todos nós. Hoje, eu e você ocupamos o lugar desse filho aqui. Somos todos nós que estamos sendo advertidos, encorajados. O texto nos chama a ouvir bem, a discernir, a escolher bem. Em outras palavras, nós somos chamados então a saciar a nossa fome, não em substitutos enganosos, mas na sabedoria que vem de Deus e que de fato nos conduz a vida. Vamos ler então Provérbios, capítulo 3, de 1 a 18, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes, não confie no teu próprio entendimento, não se baseie somente nele, não se sustente somente nele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Eu não sei se você já teve essa experiência quando você era criança, mas muitos de nós, eu inclusive, ao receber uma ordem dos meus pais, às vezes dava um questionamento, né? Por que eu tenho que fazer isso? E algumas vezes a resposta foi dura, foi: faça isso porque eu estou mandando. Faça isso porque eu sou seu pai. Faça isso porque eu sou sua mãe e eu estou mandando. A primeira coisa que eu quero que você observe comigo aqui nesse texto é como esse pai aconselha o filho nos 12 primeiros versículos. Ele não aparece nesse estilo de pai aí do faça porque eu estou mandando. Pelo contrário, ele apresenta o seu conselho, a sua orientação, e junto com isso, ele oferece um incentivo. Então, olha aí novamente os versículos 1 e 2. O conselho é: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E o incentivo para isso é: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Salomão vai trazendo aqui um grande movimento, sempre apresentando isso até o versículo 12. Então, nos versículos ímpares, ele dá o seu conselho, a sua orientação, e nos versículos pares, a consequência, o incentivo, a promessa. Nenhuma
orientação, nada do que é dito aqui é dito de forma solta. Cada chamado à obediência vem acompanhado de uma razão, uma explicação, uma promessa de vida. Por que é importante a gente perceber esse padrão logo no início desse texto, meus irmãos? Porque se nós cremos que hoje nós somos esse filho aqui, então esse pai que nos dá as grandes orientações através da sua palavra é Deus. E o que o texto nos mostra, então, é um pouquinho de como Deus trabalha conosco. É um pouquinho do coração de Deus. Deus não nos obriga a nada. Ele até teria todo o direito de falar: obedeçam os meus mandamentos porque eu sou Deus. Obedeçam os meus mandamentos porque eu criei você. Obedeçam os mandamentos porque sou eu que estou mandando. Sou eu que tenho todo o poder. Mas notem, não é isso que ele faz. Ele está dizendo: olha, faça isso, porque isso vai te ajudar a viver melhor. Esse é o tom do nosso texto aqui. É o evangelho aplicado à vida diária de pecadores que Deus trata como filhos queridos. Ele vai orientar, vai aconselhar, encorajar e prometer vida. Isso então nos mostra que a obediência que ele pede de nós aqui não nasce do medo que nós devemos ter por ele talvez nos castigar se nós não obedecermos, mas sim da confiança que nós devemos depositar nele. Nos versículos 1 a 4, então, nós temos a introdução desse texto. E o que Provérbios nos mostra aqui logo de início, fala sobre a formação do nosso coração. Esse pai está dizendo: olha, se você quer viver bem, se você quer uma vida que faça sentido realmente para você, então deixe que a sabedoria de Deus molde o seu coração, molde as suas escolhas, o seu caminho, a sua maneira de pensar, a maneira como você age, molde a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você toma as suas decisões, como você reage às situações. E é por isso que o texto ele vai começar insistindo na importância de nós não esquecermos dos ensinos de Deus e guardar no coração os seus mandamentos. Esquecer aqui não é simplesmente você apagar da sua memória, mas é viver como se aquilo não tivesse valor, como se aquilo não tivesse um peso real. É quando nós conhecemos os caminhos de Deus, é quando nós até concordamos com eles. Estamos aqui sentados na igreja todo domingo, falando amém, amém, pastor. Mas ao sair daqui, isso se esvai. Isso não faz diferença para a nossa vida. Na prática, muitas vezes nós vamos tomando decisões, por exemplo, guiados pela pressa, pelo medo, pelo impulso, ou pela conveniência do momento. Guardar no coração é justamente o oposto disso. É permitir que a sabedoria de Deus tenha voz aqui dentro, quando ninguém está vendo, quando nós estamos cansados, quando nós somos provocados, quando nós precisamos escolher, como dizem os grandes filmes, entre o que é fácil e o que é certo. Isso vai tocar a nossa vida em muitas áreas, de maneira bem concreta. Por exemplo, na maneira como nós lidamos com os conflitos que aparecem em casa ou no trabalho. Quando nós precisamos entender se vamos endurecer o nosso coração ou agir com mansidão. Aparece na maneira como nós organizamos o nosso tempo, inclusive. No espaço que nós damos para Deus na rotina da nossa semana corrida. Nas formas como nós lidamos com o nosso dinheiro, nas nossas expectativas, nas frustrações, quando nós somos tentados a garantir tudo por conta própria, em vez de confiar.
Então, essa introdução aqui, esses 4 primeiros versículos, estão começando a nos dizer que conhecer a Deus não é simplesmente um exercício teórico. Não é algo que você tem que aprender intelectualmente. Não é um momento isolado de espiritualidade que você tem durante a semana, mas é um processo contínuo de formação do nosso coração. É assim, meus irmãos, que a fome da alma começa a ser saciada, não com atalhos, não com substitutos, mas com uma vida progressivamente guiada e alinhada com os planos de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. Depois de chamar o filho a guardar as suas palavras no coração, nos versos 5 a 12, o texto vai avançar para alguns campos mais concretos da vida, algumas escolhas mais concretas. O pai sabe que o filho vai enfrentar situações e que não vai ter tempo para fazer uma grande reflexão teológica sobre qual caminho ele toma, qual decisão ele toma. Assim como nós também nem sempre temos tempo. Será preciso decidir como responder a uma conversa difícil, como reagir a uma injustiça no trabalho, como lidar com uma pressão inesperada, como escolher quando os caminhos não estão claros. Então, ele vai apresentar uma sequência aqui de conselhos sobre o que fazer e o que não fazer. O primeiro conselho é um chamado à confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração. E quantas vezes, meus queridos, a gente interpreta errado ou lê errado esse verso? A gente acha que confiar no Senhor de todo o nosso coração é simplesmente ficar parado, esperando que Deus haja e intervenha sobrenaturalmente enquanto a gente fica de braços cruzados. É esperar que eu tire 10 numa prova e não estude. É esperar que eu receba uma promoção no trabalho, mas não seja o melhor funcionário. Esperar pela provisão de Deus, esperar pela resposta de Deus, esperar e confiar na ação de Deus, não é um convite à passividade, não é um convite à irresponsabilidade, mas a uma rendição consciente. Queridos, todos nós apoiamos a nossa vida em algum lugar. Às vezes é no nosso entendimento, às vezes na nossa experiência, na nossa própria capacidade de prever cenários. A gente apoia a nossa vida nas planilhas, nas estratégias, nos controles, na tentativa de antecipar coisa por coisa para tentar não sofrer depois. Mas temos um problema. Quando a vida foge do controle, e você há de concordar comigo que a vida sempre foge do controle, essa confiança nas coisas cobra um preço muito alto. Por isso, Salomão vai aqui lembrar que viver apoiado em si mesmo é cansativo demais. Traz um peso ainda maior para nós. O peso de quem sente que não pode errar. O peso de quem sente que não pode parar. O cansaço de quem acha que não pode fraquejar. Confiar em Deus, meus irmãos, é permitir que Ele carregue conosco o peso das decisões. E a promessa dessa grande orientação de Salomão, que acompanha essa confiança, é muito profunda. Confie no Senhor de todo o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vejam, não significa que tudo vai ser fácil, não significa que todos os problemas estão resolvidos a partir de agora, mas significa que a vida já não vai ser mais um labirinto, onde a gente não vai saber para onde ir. A nossa vida vai ter direção. Em seguida,
nos versos 7 e 8, Salomão dá o conselho sobre o que não fazer. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Aqui ele também toca num ponto bem delicado da vida de muitos nós, que é o orgulho. Para quem tem história, para quem já aprendeu muito, para quem já acertou e errou bastante, para quem acha que as coisas, que já sabe como as coisas funcionam, já tem as respostas prontas, não escuta com a mesma abertura de antes, existe um perigo. Porque esse tipo de sabedoria, ele endurece, fecha os ouvidos, se torna defensiva. O texto, ele nos chama a uma outra postura, que é o temor do Senhor, que é a humildade, a abertura para você ser corrigido. E o benefício disso é descrito como cura, como refrigério, como descanso interior. O que nós vemos aqui é que muitas pessoas estão cansadas, e não é pela sua agenda que é muito corrida, que é muito cheia, mas é porque tem uma alma inflada pelo orgulho, pela necessidade de estar sempre certo, de se justificar, de se proteger. Já viu? Você deve conhecer uma pessoa, isso se não for você, que vive sempre armado, sempre se explicando, sempre tentando provar algo para alguém. O temor do Senhor, meus irmãos, nos chama e nos devolve a saúde, porque Ele nos tira desse centro e nos coloca no lugar correto, o lugar de filhos amados de Deus. E aí o texto vai avançando, então, para mais uma área que é difícil. Os nossos recursos, versos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens. Honrar ao Senhor com aquilo que nós temos é talvez uma das formas mais claras de revelar em quem nós confiamos de verdade. E aqui, queridos, eu nem entro na questão de números, né? Eu não estou falando apenas sobre você entregar dízimo, oferta, né? Como é que é a sua prática religiosa. A questão é onde repousa a sua segurança de vida. Isso aparece na forma como nós gastamos o nosso dinheiro, no medo que nós temos de faltar, na dificuldade que nós temos de repartir, na ansiedade que aparece quando nós pensamos no futuro. Quando o texto então promete que ao honrarmos o Senhor com os nossos bens, os nossos celeiros se encherão, os nossos lagares transbordarão de vinho, Ele não está prometendo simplesmente uma vida sem limites. Não é um evangelho da prosperidade de faça isso que Deus vai te honrar. Não. Na verdade, o que Ele está chamando os seus leitores é a viverem uma vida menos dominada pela ansiedade. Conhecer a Deus muda a nossa relação com o que nós possuímos, porque nos ensina que nada que nós temos nos sustenta por si só. A fonte não está no acúmulo, mas em Deus, e ter essa consciência nos traz muito alívio. E por fim aqui, nos versículos 11 e 12, o pai toca num assunto, num tema que raramente a gente associa a uma vida boa, que é a disciplina do Senhor. Naturalmente a gente resiste a ela, a gente não quer falar que Deus está nos disciplinando. Primeiro porque a gente não quer reconhecer que está errado, a gente não quer reconhecer o nosso pecado. Segundo, que eu não vou expor isso para as outras pessoas, né? Muitas vezes, nós queremos crescimento sem confronto, maturidade sem ajuste, transformação sem dor. Queremos que Deus confirme os nossos caminhos, não que os interrompa. Mas Salomão nos chama a olhar para a disciplina de Deus, a intervenção de Deus, para o não de Deus, sob uma outra luz.
não como uma rejeição, mas como prova de amor. Só é corrigido quem é levado a sério. Só é formado, só é moldado quem é tratado como filho. Conhecer a Deus, meus irmãos, inclui aprender a confiar nele, não apenas quando nós somos filhos, somos consolados, mas também quando nós somos confrontados. Quando ele interrompe caminhos que nós achávamos que eram bons, mas que na verdade não são. Quando ele nos chama de volta ao essencial para a nossa vida. Muitas vezes, aquilo que dói é exatamente o que está nos salvando de nos perder. Então, em resumo aqui dos versos 5 a 12, nós vemos que conhecer a Deus reorganiza a nossa vida por dentro. A confiança em Deus nos traz direção, a humildade nos traz cura e a generosidade nos traz descanso. A disciplina também traz maturidade. Quando nós vivemos como se tudo dependesse de nós, a fome da alma cresce. Mas ela começa a ser saciada quando aprendemos a viver sob o cuidado de um Deus que guia, que sustenta, que corrige e que ama com sabedoria. E em terceiro e último lugar, dos versículos 13 a 18, Salomão vai nos mostrar que conhecer a Deus é escolher aquilo que de fato dá vida. Depois de tratar da formação do coração, das escolhas que moldam a vida no cotidiano, Provérbios agora nos conduz a uma pergunta um pouco mais profunda. Ele nos chama para refletir, afinal, o que é que nós estamos buscando? Qual é o nosso verdadeiro anseio? O que está por trás dessa nossa fome? Qual é a nossa verdadeira intenção? Salomão entende, meus irmãos, que as nossas decisões, elas não nascem no vazio, mas a partir daquilo que nós consideramos valioso para nós. Geralmente nós investimos tempo, energia, expectativas naquilo que nós acreditamos que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer sentido, satisfação. E o que o texto nos mostra é que a sabedoria que vem de Deus, ou o conhecimento de Deus, vale mais do que tudo aquilo que muitas vezes nós consideramos como referência de sucesso para nós. Vale mais do que riquezas, do que bens, conquistas, coisas desejáveis. Veja, ele diz, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que pérolas e do que tudo que podes desejar. Não porque essas coisas que nós temos e que nós almejamos sejam más em si só, por si só, mas porque nenhuma delas tem a capacidade de sustentar a nossa vida por dentro. A sabedoria de Deus, então, nos versículos 13 a 18, é apresentada como algo que gera frutos bem reais. Gera vida, gera honra, caminhos agradáveis e paz. E mais uma vez, a gente não está falando de uma vida idealizada, sem sofrimento, sem confronto, sem problemas, mas de uma vida que funciona. Uma vida que não se desintegra por dentro. É muito possível nós possuirmos tudo o que queremos e ainda assim vivermos ansiosos, vivermos inquietos e vazios. Existe então uma diferença profunda entre possuir coisas e viver bem. É exatamente aqui que esse texto de Provérbios nos ajuda a colocar em palavras algo que muitos sentem, mas nem sempre conseguem nomear. Você conhece alguém aí que conquistou o que planejou? Chegou onde sonhava? Organizou a vida, de um ponto de vista externo, mas
continua ali carregando um cansaço que não se resolve com descanso, com viagens, com novas metas, isso não é falta de esforço, não é sinal de fracasso pessoal, mas é o resultado de buscar vida em coisas que não foram feitas para dar vida, em coisas que não foram feitas para sustentar a nossa vida. Então, quando o texto fala de caminhos deliciosos, fala de paz, ele está se referindo a uma vida que encontra coerência, uma vida que não precisa ser sustentada à base da ansiedade, da comparação com os outros, do medo constante da gente perder o que tem. Conhecer a Deus reorganiza o nosso interior de tal forma que nós passamos a caminhar com mais inteireza. As pressões continuam, os desafios continuam, mas o coração deixa de ser arrastado de um lado para o outro com essas novas promessas e métodos de satisfação. E aí, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 18, porque ele vai dizer que a sabedoria de Deus é árvore de vida. Essa expressão não aparece o tempo inteiro na Bíblia, mas tem um momento que todo mundo sabe onde ela aparece. Então, se você puder, grife aí na sua Bíblia essa palavra, no versículo 18, árvore, essa expressão, árvore de vida, porque desde o início da história bíblica, lá no Gênesis, essa árvore representa aquilo que mantém o ser humano ligado à fonte verdadeira da vida. Ao usar essa imagem, Provérbios está afirmando que a vida que nós realmente buscamos não está em soluções rápidas, mas em um relacionamento real com Deus, vivido de forma perseverante e contínua. E o texto faz questão de dizer que essa árvore não beneficia somente quem passa perto dela, mas quem se apega a ela. Felizes são todos os que a alcançam e que a retêm. Existe uma diferença profunda entre admirar a sabedoria e viver por ela, entre concordar com a verdade e se apoiar nela. Conhecer a Deus nesse sentido não é uma experiência ocasional, um recurso reservado para momentos de crise, mas um caminho assumido com constância, mesmo quando outras propostas parecem fáceis, mais rápidas ou mais atraentes. Se nós continuarmos lendo o texto de Provérbios, principalmente a partir ali do capítulo 8, Salomão vai assumir o papel da sabedoria e vai dizer que a sabedoria estava com Deus desde o início da criação e que ela ajudou Deus a fazer as coisas, a criar todas as coisas. É muito curioso nós observarmos, meus queridos, ao lermos o Novo Testamento, que a sabedoria de Deus, ela recebe uma personificação. Paulo vai dizer aos Colossenses que Jesus estava no início com Deus, criando todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João vai dizer isso em seu primeiro capítulo também. E ao personificar então a sabedoria, o que nós temos é justamente a certeza de que nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a sabedoria de Deus encarnada, que estava no princípio criando todas as coisas. Ele é quem nós devemos nos agarrar, nos cercar, reter em nossa vida para nós termos plena vida em Cristo, plena vida em Deus. É Jesus Cristo que nos dá acesso a essa árvore
da vida. Assim, queridos, nós vimos então que a fome existe. Ela pode ser mal alimentada e nós somos confrontados e levados a enxergar onde a vida realmente está. Conhecer a Deus é escolher a sabedoria que vem dele, Jesus Cristo, como fonte de vida. A fome da nossa alma começa a ser saciada quando nós nos agarramos com firmeza a esse Deus, a esse Cristo que pode nos sustentar plenamente. Talvez, ao ouvir tudo isso, você perceba que a sua fome não desapareceu, apesar de tantos esforços. Talvez você tenha, no início desse ano, organizado a sua agenda, feito planos, decidido buscar crescimento, assumido responsabilidades, mas está aí carregando um vazio difícil de explicar. Salomão nos convida a entender que o problema talvez não seja a falta de empenho, mas a direção. Não a falta de desejo, mas da fonte. Há coisas, meus irmãos, que não foram feitas para ocupar o lugar de Deus. Conhecer a Deus é uma escolha diária. É decidir ouvir a sua voz quando há tantas vozes ao nosso redor gritando mais alto. É confiar e abrir mão do controle. É permitir que Ele forme o nosso coração, ajuste as nossas rotas, reveja as nossas prioridades e redefina o que realmente importa. É escolher aquilo que realmente nos dá vida, mesmo quando outras propostas nos parecem mais rápidas ou mais atraentes. Esse início de ano nos oferece, então, essa grande oportunidade. A chance de não repetirmos padrões, mas assumirmos um novo alvo. Não apenas agradecer pelo que temos, pelo que Deus já fez, mas desejar algo mais profundo com Ele. Não viver das lembranças espirituais, mas de um relacionamento vivo, crescente, real. A fome que nós sentimos não precisa ser anestesiada, não precisa ser negada, mas ela pode se tornar um convite, um chamado para irmos além da superfície e buscar aquilo que realmente nos sustenta. Por isso, que este ano não seja marcado apenas por projetos, metas, conquistas da sua parte, mas por um coração que decidiu andar mais perto de Deus, que decidiu se agarrar a essa árvore da vida, que decidiu adquirir sabedoria. Que o nosso desejo profundo seja não de realizar mais coisas, mas de conhecer a esse Jesus Cristo, que é fonte da vida. Amém? Deus nos abençoe.